A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, vamos continuar lendo as Escrituras do Senhor para que eu e tu e eu, a gente ficar muito bem informado. Glória ao nome do Santo Senhor. Além da gente ler, vai ter a explanação aqui da palavra, dos capítulos, versículos, glória a Deus. E vocês vão meditando aí na palavra do Senhor. Porque quando o Senhor chegar, eu e tu e eu já estamos prontos para receber o Senhor, ou seja, ser arrebatado dessa terra. Você acredite ou não, mas o povo crente vai ser arrebatado. Eu não estou dizendo que é todos, mas eu estou dizendo o povo crente vai ser arrebatado. Glória a Deus. Todo aquele que o Senhor disse que ia arrebatá-lo, todo aquele que o Senhor disse que tem uma casa no céu para aquele, todo aquele que o Senhor disse que se ele fosse ia preparar e ele foi. Glória ao nome santo do Senhor. Deus está dando toda a oportunidade para mim e para você, aleluia, para que a gente não se perca no caminho. Para que a gente não se perca no caminho, povo de Deus, a gente tem que estudar as Escrituras do Senhor. Porque daqui para frente vai ter muita heresia e se você não estudar, não está por dentro, é enganado com a primeira heresia que chegar na sua frente, certo? Glória ao nome santo do Senhor. Vamos ler, a gente já lemos o capítulo 8 de Marcos, hoje vamos começar no capítulo 9, está já terminando, e quando terminar a gente vai começar em Lucas. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A gente terminamos o 8, começar no 9. O 9 diz-lhe também: em verdade vos digo que os que aqui algum há que não provarão a morte, sem que veja a chegada do reino de Deus com poder. Ou seja, aqui Jesus falou para aqueles discípulos dele, e os homens de Deus escreveu, que serve para a gente ser bem informado hoje, que já vi um crente dizendo que esse crente hoje é pastor e disse que aqueles homens não viram o reino de Deus. Eu quero dizer duas fases do reino de Deus aqui. Foi quando Jesus morreu que ressuscitou. Jesus não era mais aquele Jesus da terra. Ele agora era Jesus Senhor do céu. Glória a Deus. Então aqueles discípulos dele lá viram sim, quando Jesus ressuscitou, é o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É diferente de antes da morte de Jesus. Então eles viram sim. A outra vinda que diz que Jesus diz: algum de vocês não morrerão enquanto não vê o reino de Deus. O outro foi o que? João, no livro de Apocalipse. João também não morreu enquanto não viu a glória de Deus. Aleluia. E a glória de Deus foi tão grande na vida de João que ele foi arrebatado até o céu. Aleluia, e Deus deu essa revelação do Apocalipse a ele, amém? Glória ao nome santo do Senhor, para que não haja heresia por aí afora dizer coisas que não estejam na Bíblia, amém? Glória ao nome santo do Senhor. Tem as escrituras que a linguagem é outra diferente, como eu já falo para você, às vezes você diz: irmão, leu errado. Não, se você pegar outra versão, é diferente sim. Glória ao nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus. A transfiguração, aleluia. Imagine, Jesus não tinha nem morrido ainda, mas para dar a confiança, aumentar a fé do discípulo, e ele só chamou 3, aleluia, João, Tiago e Pedro. Glória a Deus, para ir com ele, para ver a transfiguração, para que aumentasse a fé daquele povo. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e Tiago e João e levou só, isso em particular, em um alto monte. Transfigurou-se diante deles e as suas vestes tornaram-se resplandecentes. Para você ver que até as vestes mudou, aleluia, ficou mais branco do que era. Glória ao nome santo do Senhor.
Amém, povo de Deus? Para você ver, quando as pessoas forem arrebatadas, vai ser seu chum, come que farinha, come arroz e feijão, vai para o céu nada, vai ser arrebatado, vai ser uma transfiguração no nosso corpo, aleluia. Vai ser uma transfiguração, vai transfigurar, porque o poder de Deus é tão grande que não é esse corpo materiais mesmo que vai chegar no céu, aleluia, vai ser um corpo transformado. Em nome de Jesus, eu quero que eu coloque isso na sua mente, porque não é de qualquer jeito você vai ser arrebatado. Glória a Deus, o povo da terra vai ver só simplesmente que você desapareceu, aleluia, glorificado para chegar no céu. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, aleluia. E as suas vestes tornaram-se resplandecente e extremo, branco como neve, tais como nenhum lavadeiro ou máquina de lavar roupa abria a terra ou poderia branquear-se, aleluia. De tão branca que era, eles colocaram o quê? Nem um lavadeiro, nem um lavador, e hoje ia dizer nem uma máquina de lavar roupa, ia deixar tão branco a roupa a tal roupa que ficou de Jesus quando ele se transfigurou. Amém? Glória ao nome santo do Senhor. Vai anotando aí, povo de Deus, porque se você não ficar ligado, não aprende não. Eu estou te falando. Aleluia. Se liga nas escrituras do Senhor. Glória a Deus. E poderia embranquear. E aparecerá-lhe Elia, e Moisés falava com Jesus. E apareceu Elia e Moisés falando com Jesus. Até aí os discípulos estavam vendo. E Pedro tomou a palavra, disse: Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e a outra para Elia. Essa foi a palavra que Pedro falou quando viu os 3 lá. Glória a Deus. Para você ver que Jesus não tinha ressuscitado ainda e Jesus conseguiu mostrar para Pedro, João e Tiago que ele se transfigurou e falou com Moisés e Elia. Eita glória! Pois não subia a que dizia, porque estava assombrado. Eles diziam aquelas coisas de que ia fazer a cabana, porque estava assombrado de ver aquele episódio que nunca viu na vida dele. Eita glória! Imagine, fique você no lugar de um discípulo daquele ali, no lugar de Pedro, de João, e você vê uma cena dessa, se você ficaria normal. Não fica, povo de Deus, amém? Preste bem atenção que grande poder aconteceu aqui nesse episódio, aleluia. Jesus já mostrando ele que ele pode todas as coisas, aleluia. E dizia porque estava assombrado. E desceu uma nuvem, eita glória, e desceu uma nuvem que cobria com a sua sombra, e saía da nuvem. Desceu a nuvem que cobria com a sua sombra, ou seja, quando está um sol muito quente que vem uma nuvem, o que é que acontece? Fica a sombra na terra, mais ou menos isso, para que vocês entendam o que eu estou falando, aleluia, glória ao nome do Senhor. Mais uma voz que dizia, eita glória, Deus do céu estava falando ali, e é testemunho, eles 3 ali ficou como testemunho desse assunto. E uma voz que dizia, este é o meu filho amado, além a ele ouvem. Ou seja, este é o meu filho, vocês ouvem o que ele fala para vocês, aleluia. Aleluia, a ele ouve. Glória a Deus. E tendo olhado ao redor, e ninguém mais viu, senão Jesus com ele. Ele viu a voz do céu, primeiro veio a nuvem, aleluia, escureceu ali um pouco onde eles estavam, e veio uma voz dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvem. Glória a Deus. E tendo olhado ao redor, e ninguém viu, a não ser Jesus. E com ele... E descendo ele do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Ou seja, não diga isso para ninguém,
até quando eu me ressuscitar do morto. Que eu vou morrer, 3 dias eu vou ressuscitar e não quero que conte para ninguém antes de eu me ressuscitar. Eita glória, aleluia. Deus sabe de todas as coisas. Deus não morreu, Deus ninguém matou. O Senhor se entregou por mim, por você. Olha aqui, foi aqui que ele disse, aleluia. Não diga isso a ninguém que me viu aqui, aleluia. Eu e Moisés e Elias, não fale isso para ninguém antes que eu ressuscite dos mortos. Glória ao nome santo do Senhor. Então Jesus, ninguém matou ele se entregou à morte por mim e por você, porque era assim que levou as nossas dores, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ressuscitou dos mortos e interrogaram aos dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Ponto. E com esta escrito, como está escrito, do Filho do Homem, que ele deva padecer muito. O homem que ele deve padecer muito e ser avaliado. E digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que queriam, como dele está escrito. Quando Elias estava na terra, ninguém levou o dia, fizeram tudo o que queria fazer. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse que Elias já veio e Elias vai vir, porque com certeza vai ser Elias e Moisés que vai pregar no fim dos tempos. Aleluia. Glória a Deus. Aí é outro estudo, não, povo de Deus, é outro estudo, mas eu já estou dando uma palhinha para vocês. Está no livro de Apocalipse. Aleluia. E quando se aproximou dos discípulos, veio ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo-o e ficou espantado, e correndo para ele e saudaram. E perguntou aos escribas: quem é que discute com ele? Quem é que discute com ele? É uma multidão, respondendo, disse: mestre, não trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este, onde quer que apanha, despedaça-os, e ele espuma e range os dentes. Vai e cercando-os, e eu disse aos teus discípulos que expulsasse, e não puderam expulsar. Viu aí, povo de Deus? Não é porque a pessoa anda com o pastor direto, o pastor expulsa um demônio e esperando que o assessor dele expulse, e acontece que não pode expulsar. Por quê? Porque o Senhor disse que esse tipo de demônio é com jejum e oração. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. A família, a mãe do rapaz, disse que levou os discípulos não pôde expulsar, porque o rapaz caía espumando, tremendo, caía na água, caía no fogo. Glória a Jesus. Deus tem misericórdia. Aleluia. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ou seja, dizendo isso por discípulo. Essa palavra foi diretamente assim,
Ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando? Porque Jesus ia morrer, ia ressuscitar, não estava andando mais com ele, mano a mano, materialmente, certo? Até quando? Glória a Deus. E até quando vos sofrerei ainda? Aí disse com a mulher, e tem ponto vírgula, trazei-mo aqui o rapaz. E trouxeram-lhe. Quando ele viu, logo o espírito agitou, ficou agitado. E eu já vi essa cena, viu, gente? Já vi essa cena. E quando a pessoa chegar, a pessoa ficar espantada, quebrando tudo, bagunçando tudo. Preste bem atenção. Esteja preparado no Senhor, aleluia. E quando viu, ficou agitado, violência-se e caindo endemoniado por terra. Ficou agitado e caiu demoniado por terra, só de ver Jesus. E revolvia-se espumando, e começou a espumar do jeito que a mãe dele disse. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a sua infância, ou seja, há muito tempo. E há muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir-se, mas tu pode fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós, ajuda nós. E Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, aleluia, com lágrima, chorando com lágrima, pedindo a Jesus, glória a Deus, clamando com lágrima, e disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, aleluia. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu. A multidão corria com medo do jovem, tá entendendo? Corria com medo. Glória a Deus. Não tem a palavra medo, viu, povo de Deus? Que aqui nós estamos estudando a Bíblia. Eles corriam, a multidão corria. Por quê? Porque eu estou falando aqui que o rapaz estava no chão, embolando, demoniado, espumando, certo? Glória a Jesus. E o espírito imundo e o espírito içudo, eu te ordeno, Jesus disse, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. Viu aí? Não queria sair. Esse tipo de demônio só sai com jejum e oração, aleluia. Você tem que acreditar na palavra que sai da sua boca, porque é Jesus falando. Ou no nome de Jesus, aleluia. Crê para enfrentar essas coisas. Glória a Deus. E o menino ficou como morto. Eu já vi também o inimigo saindo e a pessoa fica como morto. A pessoa chama e a pessoa lá apagada, para mim tá desmaiada, aleluia. Glória a Deus. Mas você pega na mão da pessoa e em nome de Jesus se levanta, e a pessoa se levanta, amém? Glória a Deus. De tal maneira que muito dizia que estava morto. Mas Jesus, tomando ele pela mão, ergueu e lhe se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, a parte particular: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair
com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Certo? Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Por aqui, povo de Deus, porque são 50 versículos, certo? Eu não vou lendo direto assim, e pelo menos estou lendo e explicando. Não vai dar para ler e explicar, porque para ler, não tanto ler a Bíblia toda, mas não é assim. O meu canal, esse programa é para que você entenda as explicações dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras, amém? Glória ao nome santo do Senhor. A gente vai ficar em 29, glória a Deus. E depois a gente vai fazer de 30 a 50 a 50. Que quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntou à parte: por que não expulsamos? E disse-lhe Jesus: esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Mas, irmão, tem outros demônios mais fraquinhos, como tem. Tanto tem fraco como tem forte. E com demônio ninguém brinca, porque para mim tudo é demônio. Orar não sai não, então precisa orar, jejuar e ir lá de novo, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se você tem que estar assim com Jesus para participar dessas coisas, que não é brincadeira, viu, povo de Deus? Não é brincadeira. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Deus grande, Deus vivo, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, abençoa, meu Pai, cada pessoa que está do outro lado, cada pessoa que está ouvindo e assistindo este vídeo, esta palavra, esse ensinamento, a leitura das Escrituras do Senhor. Abençoa cada um em nome de Jesus. Assim eu te peço em nome do Senhor que a gente continuamos a ler esta palavra. Eu e tu e eu, a gente vamos ler esse livro todo, amém? Glória a Deus.